A paz do Senhor, queridos. Quem está nos acompanhando aí pela internet, eu peço desculpas porque a internet aqui da igreja, né, ela está muito precária, né? O fornecimento aí não está chegando e por isso a gente está transmitindo aqui com os dados móveis, por isso que está meio difícil aí. Amém? Graças a Deus. Queridos, quando Deus ele quer falar conosco, ele fala de diversas formas. E Deus ele nos dá sempre convicção daquilo que ele quer. E você que ministra, né, a palavra, sabe o que é? Que Deus nos faz parte da palavra, de formas tão extraordinárias assim. E hoje eu tirei o dia, né? Eu falei assim, não, hoje eu vou ficar em casa tranquilo, porque eu realmente quero ter tempo, né, para orar, buscar Deus. Na semana Deus já tinha falado comigo a respeito desta mensagem. Eu falei, vou dedicar tempo para fazer com calma. E cancelei os compromissos que eu tinha para fazer, mas teve um compromisso que eu não tive como me livrar dele. O nosso chuveiro lá de casa deu um problema. E não teve jeito, queridos. Ele só ficava quente ou frio. Não ficava morno de nenhum jeito. Eu desmontei todo o chuveiro, arrumei, coloquei WD, mexi lá no termostato lá e mexi em tudo. E não teve jeito. Ou era quente ou era frio. Ou você ligava, ele vinha fervendo, ou você desligava e tomava banho gelado. E aí eu fiquei, falei, Deus, eu querendo preparar a mensagem, eu desmontei e montei várias vezes o chuveiro. Cada vez que eu montava, sobrava uma peça. Eu falava, Ju, esqueci, eu tirava, montava de novo. Quando ia, faltava outra peça, eu montava. Eu fiz isso várias vezes. E aí eu falei assim, Deus, que mistério é esse do chuveiro? Aí eu vi que tinha tudo a ver com a mensagem que Deus pôs no meu coração. Né? Eu espero que após pregar essa mensagem, o Espírito Santo vai lá e destrave meu chuveiro para eu poder tomar banho morno. Tá ouvindo, Espírito Santo? Ajuda aí. O Jefinho é expert, querido. Ele foi colocar um suporte lá no banheiro. E assim ele falou, é agora, né, que eu vou mostrar para a Michelle as minhas habilidades. E ela vai se orgulhar de mim e falar, meu esposo, olha só, que homem prendado. E ele vai furar a parede. Você já sabe o que acontece, né? Não precisa nem contar o resto da história, né? Parede de banheiro, furadeira, o marido querendo mostrar que é o cara. E aí, gente, eu sei que todo mundo tomou banho, né? Até a mãe do Jefinho tomou banho lá de água fria no furo que fez na parede. E assim, minha luta foi com chuveiro. Um chuveiro que não ficava morno de jeito nenhum. E aí, o texto de hoje é Apocalipse 3, verso 15 e 16, que fala exatamente sobre isso. O chuveiro que não quer ficar morno. Tá aqui, ó. O Espírito Santo ministra, né? E você vira parte da mensagem, queridos. Quando Deus quer falar algo, é dessa forma. Por isso eu tenho convicção que essa mensagem veio de Deus para o seu coração. Segura aí. Apocalipse 3, verso 15 e 16 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A palavra do Senhor diz que o morno será vomitado, será colocado para fora. O verso seguinte diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e estás nu. Pessoa que acha que está tudo em suas mãos, que ela pode confiar em si mesmo. E aí Jesus termina dizendo assim: dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Amém? Curve a sua cabeça um instante.
Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na Tua presença com reverência, com temor. Ó Deus, mais certo que o Senhor nos ouve, porque o caminho foi aberto, Senhor, e nós temos agora acesso a Ti. Podemos entrar no lugar santíssimo, Senhor, vestidos em Cristo Jesus, que nos santifica e nos empresta o Teu nome para que possamos, em nome de Jesus, estar na Tua presença. Oh Deus, venha falar conosco nesta noite, ó Pai, porque carecemos da Sua palavra, carecemos do Teu Espírito, Pai. E precisamos comprar de Ti, Senhor, as riquezas da eternidade. Vestir estas vestes, Senhor, ó Deus, de colírio para os nossos olhos, para que possamos ver. Por isso, Senhor, abrimos mão de tudo aquilo que a nossa carne, Senhor, acha que possui. Ó Deus, e confessamos a nossa dependência de Ti. Viemos a Ti, Senhor, como crianças que carecem de cuidados. Ó Deus, assim nos vemos na Tua presença, reconhecemos que precisamos do Salvador. Fala conosco, Pai, nesta noite, apesar das nossas limitações, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que estamos vivendo um tempo de escolhas como nunca antes na história da igreja. Pois é muito fácil se camuflar de ovelha. É muito fácil dizer-se cristão. Temos igrejas e doutrinas de todos os tipos, de todos os gostos. Parece não ser mais necessário mudança de vida, pois pode-se encontrar um lugar onde você se encaixe, sem que haja confronto. Basta procurar nas vastas opções do cardápio e você consegue encontrar um lugar onde você se encaixe sem precisar mudar. Se eu sou verde, é só ir na igreja dos verdes. Se eu sou vermelho, eu vou na igreja dos vermelhos. Os azuis vão com os azuis, os rosa vão com os rosas. Está tudo certo. Por que mudar a cor se posso continuar como estou? Para que um esforço se eu encontro um lugar onde me aceita como eu sou? Por que mudar as minhas ações, meus hábitos ou minha forma de pensar se tenho quem me aceite como eu sou? Eu não preciso mudar, eu tenho opções. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2, ele vai falar sobre isso. Ele diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Paulo ele retoma o assunto na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, ele diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste também desses. Então Paulo diz para Timóteo sobre os tempos do fim, sobre os tempos que sobreviriam à terra, que coincidentemente ou não, se parece muito com o tempo que temos vivido, aonde as pessoas se voltam para si mesmas e buscam satisfazer os seus próprios desejos.
Hoje é muito comum filhos que abandonam a família porque não concordam com a forma como os pais regem a casa. E eles querem um lugar onde não haja confronto, onde ele possa viver da sua forma. E aí abandonam a disciplina, abandonam a obediência, abandonam o domínio próprio, uma forma de viver sobre a supervisão, a direção, não há submissão. Amantes do prazeres do que amigos de Deus. O que vale é satisfazer o próprio coração. O que vale é buscar satisfazer os seus desejos. É encontrar a tal felicidade. Em nome dela, não importa o que eu faça, desde que eu seja feliz. Esta é a mensagem do mundo. No capítulo seguinte, Paulo diz assim, no capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Volte-se para a palavra, diz ele, ao seu discípulo, pregue a palavra, viva a palavra, tenha a sua base na palavra. Ele continua dizendo assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmos. Eu busco aonde eu me encaixo sem que haja mudança. Eu procuro a minha forma e ali eu me encaixo e continuo sendo quem eu sou, sem uma transformação, sem uma mudança. Eu só vou olhar o cardápio e buscar aquilo que me agrada, porque assim eu posso viver como eu sou. E ele continua dizendo assim, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mas Jesus diz, negue-se a si mesmo. Jesus diz, não fique em cima do muro. É preciso tomar uma posição. Negue-se a si mesmo, admoesta Jesus. Negar-se a si mesmo é deixar as suas vontades, deixar as coisas que te agradam e se voltar para as coisas que agradam a Deus. A mornidão é um grande problema, nos tornarmos morno. Nem frio e nem quente. Eu estou com um pé lá e outro pé aqui. Lucas capítulo 13, verso 24 e 25, Jesus diz assim, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. E é interessante as indagações que são feitas. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos que praticam o mal. Jesus, ele é radical. Jesus não dá espaço para a mornidão. Jesus diz, ou você está ou você não está. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, amar mais o seu pai e sua mãe, amar mais a sua cultura, amar mais seus valores, seus desejos, amar mais outra coisa a não ser a mim mesmo, não é digno de mim. Jesus é radical quando ele chama, ele abre a porta para todos, mas ele diz, olha, para vir você primeiro precisa deixar tudo que você carrega do lado de fora. Jesus nos convida a tomar uma atitude certa, não ficar oscilando entre dois pensamentos, vacilando. É isso que o profeta Elias encontrou em Israel na sua época, um povo que vacilava, um povo que cocheava entre dois pensamentos, um povo que se tornou religioso.
Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, ele diz o seguinte: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Algumas traduções vão trazer mais literalmente, vai dizer assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Cochear é oscilar entre dois pensamentos, igual o Alan está fazendo ali agora, olha lá. O Alan com a perna machucada, ele anda assim, para lá e para cá. É isso que ele estava dizendo. Você não pode ficar balançando de um lado para o outro. Você tem que estar firme, você tem que decidir. Porque o povo de Israel, eles queriam, adorar a Deus e adorar a Baal. Eles falavam: não, nós não deixamos de reconhecer que Deus é Deus, mas Baal também tem lá. Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, então siga-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo achava que dava para servir a Deus e também servir a Baal, porque eles tinham medo. Não, Baal é o Deus aí da chuva, criam eles, Então, se a gente não adorá-lo, não vai vir chuva. E não sabia que Deus era soberano. E eles ficavam entre uma coisa e outra e não tomavam uma posição. Eles ficavam oscilando de um lado para o outro. E Deus levanta o profeta Elias para dizer que só o Senhor é Deus e que eles precisavam tomar uma posição: Deus ou Baal. E o povo de Israel queria as duas coisas. O que representa Baal nos dias de hoje? Em que nós muitas vezes oscilamos, um pé lá e um pé cá. O que nós queremos trazer junto com Deus e colocar do lado e dizer: eu consigo levar as duas coisas, mas Deus diz que não é possível, que temos que fazer uma escolha na nossa vida. Nós temos que nos posicionar, senão nós nos tornaremos tentaremos atrair todas as coisas e ficaremos sem nenhuma. Isso é sincretismo religioso. Há uma diversidade muito grande de religiões em todo o mundo e no Brasil não é diferente. Mesmo o cristianismo, uma das religiões predominantes no Brasil, possui vários tipos de correntes e movimentos teológicos. Nós encontramos dentro do próprio cristianismo. Essa variedade de religiões influencia a cultura dos brasileiros, suas crenças, manifestações, festividades e modos de compreender a vida. As pessoas fazem uma mistura, como o povo de Israel: eu posso ficar com Deus, eu posso ficar com Baal. Olha, eu posso ser cristão, mas eu posso ter um pouco do espiritismo. Olha, eu posso, adorar a Deus, ir à igreja, mas eu posso também consultar lá o horóscopo, que mal tem, todo mundo faz. Eu consigo usar as duas coisas. Ao longo do tempo, as religiões vão sofrendo algumas mudanças em suas estruturas, especialmente influenciada pelas transformações da própria sociedade. Agora eu também luto para me adaptar com o que está lá fora, com o que está no mundo, com a sua visão, com a sua cultura, e de alguma forma eu não quero ficar de fora. Afinal, eu tenho que me enturmar, eu tenho que me contextualizar. Sincretismo religioso é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com uma reinterpretação de seus elementos. De modo bastante claro, pode-se entender que o sincretismo religioso é como uma reunião de várias doutrinas religiosas diferentes, porém, mantendo-se os princípios ou os principais traços de cada uma delas. E assim, há uma mistura. Existe uma outra palavra que é a ortodoxia, que ela diz o contrário. A ortodoxia é um sistema teológico considerado como sendo único e verdadeiro. E os ortodoxos, eles defendem apenas os seus valores e excluem os outros. Nós temos
cristãos ortodoxos está cada vez mais desafiador. Nós temos que separar o que é o cristão ortodoxo do que é o cristão, né, que seculariza as coisas. Assim como os judeus, né, você tem lá o judeu ortodoxo e você tem o judeu que aceita as outras coisas. E aí nós vamos entendendo que quanto mais aberta é uma religião diante das influências de outras religiões e da própria sociedade, ela é considerada como secularizada. É secularizada. Agora nós estamos atualizados, né? Estamos atualizando as coisas e vamos deixando entrar. A secularidade possui relação com uma adaptação ou adequação às condições do século vigente. Ou seja, uma inserção nas transformações que o momento atual apresenta para as pessoas. Nós estamos vivendo cada vez mais isso. Considera-se que esta condição de secularidade seja oposta ao tradicionalismo religioso, uma vez que enquadra a religião às mudanças sociais, aos novos contextos vividos. Então a secularidade vai dizer, se adapta, traga as coisas, não tem problema trazer um pouco do que está lá fora, e aí mexe com os princípios cristãos. Mas Deus, ele nos diz, desça do muro, não fique em cima do muro, tome uma posição. Não dá para ficar para lá e para cá, não dá para eu estar em Deus e ao mesmo tempo estar no mundo, eu tenho que fazer uma escolha. Não dá para eu abraçar os prazeres do mundo e querer juntar tudo e apresentar como um sincretismo religioso. E é comum nós vermos isso, está exposto para o mundo inteiro ver nas redes sociais, cristãos tentando estar na igreja e estar no mundo, e uma hora ele quer ser uma luz e mostrar o que está vivendo aqui, depois ele quer mostrar o que está vivendo lá fora, e às vezes nós vemos o cristão postando uma foto no culto de adoração, daqui a pouco ele posta uma foto com os amigos bebendo, né, bebidas alcoólicas ou em festas ou se divertindo em algo para dizer, olha, nós secularizamos, agora eu consigo transitar. Mas nós precisamos ser luz. Nós fomos chamados para ser um farol que aponte o caminho. Nós somos chamados para dizer, faça o que eu faço, olhe para mim, siga os meus passos, porque eu estou seguindo os passos de Jesus. Nós temos que assumir um compromisso muito sério e cada vez mais eu sinto Deus nos chamando para isso, para fazer a diferença, para nos colocar em uma posição. Nós temos que tomar partido e realmente dizer quem nós somos. Olha, eu fiz uma escolha e a minha escolha é essa, e dentro da minha escolha essas coisas não cabem. Porque agora eu decidi, eu sei o que eu quero e eu realmente coloco isso como prioridade. E a pergunta de Deus é, de que lado você está? E alguns dizem, eu estou aqui e estou ali, pelo menos com suas ações. Diz uma ilustração que havia uma pessoa em cima de um muro, e de um lado havia os demônios, e do outro lado havia os cristãos. E os cristãos incisivamente diziam para a pessoa, venha para cá, venha para cá, venha para cá. E os demônios ficavam tranquilos, como se não se importasse. E aí essa pessoa, ela pergunta aos demônios dizendo, olha, o pessoal aqui está fazendo campanha, estão gritando, estão me chamando, e vocês não vão fazer nada? E aí eles olham para ela e dizem, é porque o muro é nosso. Você está em cima do muro, ou seja, você já está do lado de cá. Não existe lugar neutro, ou você está em Deus ou você está fora de Deus. Não tem como nós ficarmos com um pé aqui e um pé lá. Ou você está do lado de cá ou você está do lado de lá. É por isso que Deus diz, se posicione
é melhor, porque pelo menos aquele que assume, olha, eu estou do lado de fora, ele sabe que está do lado de fora, e aquele que acha que está dentro e fora, na verdade, ele está do lado de fora. Lembre-se que em cima do muro você já está de um lado, e não é do lado de Deus. Na carta de João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Entende-se que mundo não é as pessoas, as coisas, mundo é o sistema do mundo. A sua forma de pensar, de agir, e que vive a nos convidar. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. A ostentação, queridos, na minha juventude, na minha infância, era uma coisa feia, vergonhosa, né? A pessoa que vivia mostrando, até mesmo que não tem, né? Hoje é moda, mostrar, postar, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu estou ostentando. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo aquilo que oscila, uma hora cai. Tudo aquilo que está bambo, uma hora cai. E eu vou dizer para você, quando cai para o lado errado. Aqueles que estão bambeando, quando cai, é igual, né, a lei de Murphy, né? Você derruba lá a sua torrada com manteiga, geralmente a manteiga vai cair para baixo. Você pega a bolacha recheada, aí você quer comer, né, com charme, você tira, come a parte que não tem recheio, aí na hora que você vai comer do recheio, ela cai, vai cair com que lado para baixo? Do recheio. E assim são os que estão em cima do muro. Igual aquele jovem, né, que Paulo prolongou o discurso, falando, né, das coisas de Deus, e ele foi lá e sentou na janela, e ele adormece, ele cai para o lado de dentro ou para o lado de fora? Caiu do terceiro andar, né, e morreu. E Paulo desce, e o jovem, né, levanta. Alguns acreditam que na verdade ele não tinha morrido, Paulo só constatou, outros acreditam que ele morreu, mas ressuscitou, e talvez haja esperança para aqueles que caem. Mas a Bíblia diz que aquele jovem teve que ser levado pelos outros. Talvez ele sobreviveu, mas com certeza ele se arrebentou todo. E você não precisa passar por isso. Se posicione em Deus, porque se posicionar em Deus é algo firme. Toma uma decisão, saiba quem você é, não fique oscilando, não se encante com os prazeres, não se encante com as coisas do mundo, porque tudo isso vai te passar. Se encante com as coisas de Deus, se posicione nele, tenha uma identidade bem firmada, e que isso fique nítido na sua forma de falar, de viver, de manifestar. Aponte o caminho, diga, olha, é aqui que eu estou, eu já tomei a minha decisão, e eu não me envergonho da decisão que eu tomei, eu não preciso tentar mostrar que eu estou também aqui, ó, na curtição, acompanhando. Algumas pessoas achavam que ser cristão era careta. E houve uma época que as pessoas tentavam mostrar para o pessoal lá que dentro da igreja também tinha diversão, também tinha prazer, e queriam trazer os outros dizendo, olha, vem cá, não é tão chato assim não, você vai entrar, olha, a gente se diverte, a gente faz isso, e tentaram colocar coisas da igreja para parecer com o que tem lá fora, e Deus nunca nos chamou para comprar as pessoas e tentar mostrar, olha, o que você tem lá fora, você pode ter aqui dentro. Não, pelo contrário, a mensagem do evangelho diz, o que tem aqui dentro só tem aqui dentro, não tem lá fora, porque o que tem aqui dentro é vida eterna, é você participar da família de Deus. O que tem aqui dentro é muito maior do que tem lá fora, porque o que tem lá fora conduz à morte, mas o que tem aqui dentro conduz à vida. E eu não estou falando desse lugar, desse prédio, eu estou falando do reino de Deus, porque ser igreja não é participar aqui dentro de um culto, ser igreja é ser uma pessoa revestida pelo Espírito Santo, alguém que foi comprado por Deus, resgatado
resgatado e agora que tem um compromisso com Ele. Imagine que você me deva R$10. E eu falo para você assim, sabe aqueles R$10? Esquece, fica para você. Talvez você vai se alegrar um pouco. Mas vamos dizer que você me deve um pouco mais, você me deve R$1.000. Aí eu falo para você, sabe aqueles R$1.000? Deixa para lá. Eu acho que você vai se alegrar um pouco mais. Mas imagine que a dívida que você tem é $1 bilhão de dólares. E eu digo para você, sabe aquele bilhãozinho de euros? Esquece, não precisa pagar não. Quanto é que você vai se alegrar? Queridos, a dívida que foi perdoada não tem preço. A Bíblia diz que nada neste mundo pode comprar uma alma, de tão preciosa que ela é. E Deus olhou para mim e para você e disse, esquece. Não precisa pagar. Eu já mandei meu filho. E ele tem a moeda certa. Ele vai dar a sua própria vida, vai derramar o seu próprio sangue. E quanto é que nós vamos nos alegrar? Se coloque de pé, queridos. Deus nos convida, mais uma vez dizendo, sai de cima do muro. Não vacile. Tenha convicção. Não preciso fazer acordos. Deus já pagou o preço por mim, eu já me posicionei nele. E agora, é claro, queridos, que aquilo que Deus fez está entrando em mim, é lógico que eu vou precisar mudar. Deus vai me confrontar, sim, e esta mudança tem que ser visual. Quem está ao nosso lado, quem está perto de nós, tem que olhar e dizer, você está sendo mudado. E não há mudança sem confronto. Não há mudança sem que a gente entre em conflito com nós mesmos, porque agora nós estamos se aproximando de algo que é puro, que é santo, que é perfeito, e diante disso sim, nós seremos desafiados a mudar, nós seremos confrontados, e aí nós vamos lutar com isso? Não, nós vamos nos entregar e dizer, Senhor, a casa é tua. O Senhor comprou, agora eu sou seu, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser, porque aquilo que o Senhor fez por mim é algo tão poderoso, que eu não quero mais ficar oscilante. Porque então você resiste quando alguém chama a sua atenção, quando alguém diz, olha isso não está bem, olha ajeite isso, e às vezes a gente fica com raiva e diz, olha não entre, não se intrometa na minha vida, sabe por quê? Porque parece que é aquela pessoa que está falando, mas nós esquecemos que Deus sempre usou pessoas para falar conosco, e se Deus colocou alguém aí que parece chato do seu lado, e fica pegando no seu pé, dizendo, olha, ore um pouco mais, olha, cuidado com a sua roupa, olha, cuidado com isso, com o seu jeito de falar, olha, cuidado com essa postagem, olha, cuidado com isso, se alegre em Deus, porque Deus colocou alguém para te ajudar a passar para o lado de cá totalmente. Se alegre quando há cuidado de Deus, e Deus orienta, não resista. Aquelas coisas que você sabe que não está bem. Porque quem está em cima do muro sabe que está em cima do muro. Quem está oscilante sabe que está oscilante. Sabe que não se jogou por completo. E Deus nos convida para nos jogar por completo. Tome a sua decisão hoje. Gente, não pode falar assim, não, eu sei que não está bem, mas deixa para lá, né? Não aceite, queridos. Se você sabe que não está bem, vai diante de Deus e diga assim, Deus, não está bem, isso não está correto, o que eu estou fazendo está errado, Senhor, me transforma. E se você não tem força para isso, conta para Deus e diga, Deus, eu não tenho força para isso, eu sou insuficiente para mudar isso, mas eu sei que o Senhor pode mudar, porque o Senhor afirmou na sua palavra, que a obra que o Senhor começou, o Senhor mesmo seria responsável de terminar.
Então se posiciona em Deus e diga: Deus, eu estou aqui, tem a minha vida por completo. Eu não quero mais ficar em cima do muro, eu quero tomar decisões concretas em Ti. E você que está oscilando de um lado para o outro e sabe que precisa se posicionar, Deus diz: se posicione, porque esta vida vai passar, as oportunidades vão passar. Esse é o momento da igreja, querido, ter uma posição firme. Esse é o momento de Deus levantar cristãos. Eu sinto Deus nos chamando e dizendo: vem para perto, eu preciso usar a sua vida, e eu só posso usar a sua vida se você colocar ela em minhas mãos. Deus não espera que você faça algo, é Ele que vai fazer em você, mas se coloque em suas mãos e não resista. Você sabe que tem chamado, você sabe que você pode somar, você sabe que você pode entrar. Então por que você não entra? Porque você ainda está oscilando. Deus está te chamando para um compromisso com Ele, e é 100%. Deus não quer 99,9, Ele quer a gente por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro por nós. Em nome de Jesus, se posiciona hoje. Jesus te convida, venha para um compromisso. Não aceite, queridos, não aceite mais. Você sabe o que você precisa fazer, então faça o que você precisa fazer. Chega de ficar em cima do muro. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para dizer isso para você. Entenda que é Deus que está te dizendo: toma hoje uma posição, passa para o lado de Deus e fica firme. Faça o que você precisa fazer, os ajustes que você precisa fazer. Pare de postergar, de empurrar com a barriga e falar: amanhã eu faço, amanhã eu me posiciono, olha, amanhã eu conserto. A Bíblia diz: no tempo que chama-se hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Querido Deus, diante da Tua palavra, Senhor, que nos confronta, Pai, nós não queremos resistir à Tua voz. Ó Deus, nós dizemos: eis-nos aqui, ó Pai. Quebra, Senhor, toda resistência, porque muitas vezes eu insisto em continuar como eu estou. Ó Deus, mas em nome de Jesus, o Senhor que conhece, Senhor, cada ser, o Senhor que nos conhece por dentro e por fora, aonde a nossa carne tem resistido, Senhor, às mudanças, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos morrer para nós mesmos, que não tenhamos medo de morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos desejos que só nos levam para o abismo, para longe de Ti. Ó Deus, que a Sua vontade seja a nossa vontade. Ó Deus, o Senhor tem o melhor para nós. Senhor, não queremos tomar as decisões, o Senhor já tomou, e nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, o caminho que o Senhor preparou para nós. É muito fácil, Senhor, julgarmos a Israel, porque não estávamos lá. É muito fácil julgar Adão e Eva, porque não estávamos lá. Oh Deus, mas o Senhor nos chama para sondar o próprio coração, e nos encontramos, Senhor, muitas vezes em cima da linha, um pé aqui, outro lá. Oh Deus, mas em nome de Jesus, nós estamos desejosos de estar 100% na Tua vontade, no Teu querer, valorizar o que o Senhor valoriza, fazer aquilo que o Senhor está fazendo, pois para isso o Senhor nos chamou, o Senhor nos tornou filhos Teus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, suplicamos, Pai,
Cumpra-se em nós a tua vontade, em nome de Jesus.